Fala pessoal, vamos fazer então a correção da atividade 5 do material didático. Essa atividade ela foi a tarefa 1 da semana 25, tá? Lembrando que agora eu estou fazendo as semanas, fazendo um bloco só para 2 semanas seguidas. Então agora a semana 25 ela vai durar até o dia 3/9, porque o material vai ser sempre o mesmo, né? Os materiais de apoio, o material de aula, eles são os mesmos, então eu só vou colocar as tarefas novas para que vocês possam realizar as atividades e as leituras corretas, tá? Então, nessa atividade 5, ele traz para a gente aí 6 estruturas de ácidos graxos, né? Os ácidos graxos que vão ser aí o grupo dos lipídios. E aí ele tem aqui, né, à esquerda você vai ver o ácido mirístico, o ácido palmítico, o ácido esteárico, e à direita você vai ter alguns ácidos diferentes, o ômega 9, o ômega 6 e o ômega 3, que tem os nomes de ácido oleico, ácido linoleico e o ácido linolênico. E aí você tem que observar essas estruturas, né? Como eu disse, você teria que ler lá aquela parte do material que fala sobre lipídios. E aí a pergunta que ele faz é a seguinte: quais desses ácidos graxos devem ter uma consistência mais líquida? E como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai poder prever a consistência de um ácido graxo? Então, o principal fator que vai ditar isso é a presença de insaturação. Se você pensar assim, qual que é a diferença entre uma gordura e um óleo? Gordura, ela é sólida a temperatura ambiente, o óleo, ele é líquido a temperatura ambiente. Essa é a diferença principal. Estruturalmente, na cadeia carbônica de um óleo, comparando com uma gordura, você vai perceber que esses óleos têm uma quantidade maior de insaturações. Então, o que acontece? A insaturação, a dupla ligação, a tripla ligação, ela é mais energética. Então, é como se você colocando uma dupla ligação na cadeia carbônica, a energia que ela precisa utilizar para se manter ali estável é maior do que a energia de uma cadeia sem insaturações. E o que isso vai mudar para a gente? Vai mudar que o ponto de fusão de uma substância com mais insaturações, ele vai diminuir bastante. Como a energia da cadeia é muito maior, significa que ela vai conseguir ficar num estado mais energético, ou seja, estado líquido, numa temperatura menor do que a temperatura da substância que não tem insaturações. Na prática, o que a gente observa é, quanto mais insaturações uma cadeia carbônica apresenta, mais energética ela fica. E nas gorduras, nos ácidos graxos, isso vai mostrar o que pra gente? Vai mostrar que quanto mais insaturações ela tiver, mais oleosa, mais líquida ela vai ficar, tá? Então, isso vai refletir no ponto de fusão da substância, né? Por exemplo, o ácido linolênico, que é o ômega 3, ele vai ter um ponto de fusão que é muito menor do que o ponto de fusão dos outros ácidos, porque ele tem mais insaturações, ou seja, ele fica líquido a uma temperatura menor. Tá joia? Então, basicamente, como resposta aí da alternativa A, deixa eu colocar aqui uma sistematização dessa resposta, você poderia colocar o seguinte, você poderia colocar aqui que quanto mais insaturada é a cadeia, maior é a tendência do ácido graxo se manter líquido. Por isso você pode dizer lá que o ômega 3 é o que tem um ponto de fusão menor, então ele é o mais líquido, né, entre os outros. E o ômega 6 e o ômega 9 também são óleos, né, são oleosos, são líquidos por causa da presença das insaturações. O ácido esteárico, palmítico e o mirístico, eles vão ser gorduras, eles vão ser sólidos a temperatura ambiente, provavelmente. Tá joia? Na B ele fala o seguinte: esquematize a reação do ácido mirístico com etanol. Isso daqui é o que a gente chama de
reação de esterificação, mas a gente vai falar sobre isso na alternativa C ali, tá? Então eu vou copiar aqui a nossa estrutura do ácido mirístico na apresentação. Então aqui a alternativa B. A gente pode colocar aqui mesmo. O ácido mirístico, você teria que fazer uma cadeia idêntica ali a dele, tá? Então ele tem, se você quiser, você pode contar, inclusive, a quantidade de carbonos que são apresentadas. Como que você vai fazer isso? Se você não lembra, não tem problema, a gente pode falar. Basicamente, você precisa lembrar que cada pontinho nessa estrutura é um carbono, tá joia? Então, colei aqui a imagem do ácido mirístico para vocês, deixar ela aqui embaixo, e aí a gente desenha ela na sequência aqui. Então, ó, nesse ácido mirístico tem um carbono, CH3, que já está sendo mostrado, e aí cada pontinho aqui extra é mais um carbono. Você não precisa de desenhar, né, a estrutura toda do carbono, você pode desenhar ela nessa estrutura de bond line mesmo. Então tem que colocar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, já fui muito já. São 13 só. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. E aí aqui eu já posso fazer o dupla OH. E aí ele fala na B, né, que é para a gente fazer a representação da reação desse ácido mirístico com o etanol. O etanol, se você não lembra, ele é o CH3, CH2, OH. Eu fiz ele aqui ao contrário, a estrutura do OH já apontando para o ácido mirístico, porque eu quero já mostrar para vocês o que acontece nessa reação, tá? Então, basicamente, eu já vou desenhar de novo a cadeia aqui do ácido mirístico. Então, aqui é um C dupla O, e aqui vai ser um O também. Então, o que acontece com essa reação aqui? Ela vai ter uma reação com o OH do álcool e o hidrogênio do ácido mirístico, tá? Quando você junta um OH com um H, você tem a formação de uma água, de um H2O, tá? Então, disso aqui já sai um H2O, uma água, e aí você vai perceber que vai sobrar uma cadeia carbônica aqui, que é essa cadeia que eu vou laçar ela aqui em verde. Ó, essa cadeia sobra, e aqui na cadeia do ácido mirístico sobra um oxigênio e um C dupla O aqui em cima. Esses caras, essa parte da cadeia que eu circulei em verde, principalmente esse oxigênio, ele está muito instável porque ele perdeu o hidrogênio dele e o CH2 também perdeu a ligação dele, então ele está instável. O que vai acontecer? Esse CH2 vai interagir com esse O e aí ele vai ligar aqui no cantinho da nossa estrutura. Vou desenhar em preto aqui. Então, nesse oxigênio aqui se liga um CH2, CH3. O que a gente formou nessa ligação aqui, pessoal? Aqui nós formamos um éster. Aqui é formado um éster. E na formação desse éster, eu tenho agora uma molécula com propriedades diferentes, com estruturas diferentes, através dessa reação química. Tá joia? Na C, ele pergunta qual que é o nome dessa reação. Essa reação é chamada de esterificação. Por que esterificação? Porque é a transformação de um ácido carboxílico e um etanol em um éster. Então, é a produção de um éster através dessas duas estruturas aí. Tá joia? Basicamente, essa é a nossa tarefa. Qualquer dúvida, vocês podem procurar pelo Conexão Digital. E é isso aí. Até a próxima. Falou!